Olá, viva! Continuando a segunda parte do vídeo anterior, eu agora venho-vos dar mais um vídeo aula com as cartas preparadas na cor amarela do método geral, tá bom? Sobre o mesmo tema da sedução do chefe. É para servir de exemplo de aula, que é uma consulta menos demorada e sem tantos detalhes, sem tantos pormenores. Vamos ver, através deste método, no aspecto geral, para a vida dela, quais são as mensagens que o sagrado, que as entidades trazem para a vida dela, com respeito ao chefe, à sedução do chefe, ao trabalho dela, porque é a vida dela que está em jogo no geral. A casa dela, a família dela, o dinheiro dela, os contratos que ela tiver ou as coisas que ela tiver para resolver. Agora aqui, eu quero que vocês venham a escrever. Penso que não se vê lá muito bem, mas eu vou-vos ditar. Eu aqui fiz a representação dela da dama de paus, de ouros. Vou carregar um pouquinho mais na esferográfica, na caneta, para que se torne mais visível. E a dama de copas foram as cartas que eu escolhi para ela. Para ele, para o chefe, o rei de ouros, que é um homem de dinheiro, empoderado, empresário, etc. O valete de ouros, o rei de copas e o rei de paus. E vou pôr aqui também a dama de espadas, porque a nossa consulente é uma mulher que não é casada, é sozinha, tá bom? Vocês copiem isso para agora darmos seguimento a esta consulta. E vamos ver de uma forma mais rápida, sem detalhes, sem pormenores. Já vimos que é uma relação muito complicada, que o homem está todo complicado, que ela vai ter que enfrentar coisas prontas. Agora, sem detalhe, vamos ver o que é que isto resulta, em que é que isto resulta, quais são as hipóteses, o que é que vai acontecer. No método das 7, tiramos 6 cartas, 3, 4, 5, 6. Vamos pôr aqui do lado. E agora a sétima conta como a primeira de uma tiragem de 12. Temos aqui, copiem lá, o valete de copas, o 7 de copas, o 8 de espadas, o valete de paus, a dama de copas, o 8 de paus, o 9 de ouros, 7 de ouros, o 10 de ouros, o valete aqui de ouros, a dama de espadas e o 10 que saiu novamente no vermelho. O 10 de paus que saiu novamente em vermelho. Estamos a ver no geral as cartas e só há aqui uma carta negativa, que seria o 8 de espadas. E o 8 de espadas está ao lado do 7 de copas e ao lado do valete de copas, certo? Então, estas copas anulam o valor negativo do 8. Poderia ser que este jovem, que até poderia ser o filho dela, vir para a mãe com uma notícia de repente de uma criança, de um bebê. Ele poderia engravidar alguém e vir com a notícia de um bebê. E se apanhar assim de golpe, de surpresa, certo? Mas pode ser também
que com respeito ao filho, ela ainda vem a vir a ter surpresas repentinas e não diz exatamente quais. Esta jovem aqui poderia ser a namorada do filho ou uma filha e um filho. E ela no meio dos dois com essas surpresas. Estão a perceber? Mas isso são mensagens extras. Não só sobre o relacionamento. Com respeito ao homem, vemos ela ao lado dele. Estão juntos, mas ela tem que estar do lado dele, quer ela, queira não, porque ela precisa de fazer dinheiro nos negócios. Ela depende dele. Temos ele aqui com a possibilidade de trazer novas oportunidades para ela, para a vida dela financeira. E isto ainda se vem a decidir, ainda não está decidido. Ele vira a decidir com ela novas oportunidades para melhoria financeira. Já que ela está a ter dificuldade em fazer dinheiro, porque estes dinheiros chegam pequenos, com atraso. Os acontecimentos na vida dela atuais são de dificuldade, são dinheiros escassos, obstáculos para fazer dinheiro, dinheiros pequenos, atrasos. Lembram-se o que o 9 quer dizer, não é? Atrasos, obstáculos, em termos financeiros, pouco dinheiro, dinheiros que ela tem dificuldade em receber, dinheiros que devem. Ela recebe, mas recebe com atraso, com dificuldades, etc. E não são suficientes. Portanto, ela vai se manter ao lado dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este podia ser o filho com um atraso, ou a namorada do filho com um atraso que podia trazer um bebê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coisa que podia trazer surpresas. Dizer à mãe que a namorada está com falta do período, com um atraso, por exemplo. E isso apanha a mãe de surpresa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é uma viagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O filho dela vai viajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a filha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela tem uma filha e um filho. Ela vai fazer uma viagem. A vida dela vai mudar. Vai ser melhor. São as mensagens até agora para a nossa consulente, com respeito à situação dela, do trabalho dela, do chefe dela, para ela, para o trabalho dela, para a vida dela, no que está para vir e o imprevisto. O imprevisto que não vai poder ser alterado, nem por ela, nem por ninguém. Quer ela queira, quer não, vai acontecer, seja bom, seja mau. Aqui são acontecimentos que poderão ser alterados por ela, nas escolhas dela, ou por terceiros que venham a desviar dos caminhos dela estas situações ou a influenciá-la de certa forma que as coisas sejam alteradas. Vamos lá para ela. Esta é ela, com mudanças na vida dela para melhor com ele. A vida dela pode ser totalmente modificada, mudada para melhor. Mudanças radicais com ele. Se ela quiser, ela pode mudar a vida dela com respeito à situação entre ela e ele. Ele vem-lhe a proporcionar mudanças. Poderiam ambos ir fazer uma viagem. Viagem. De viajar mesmo.
Este rapaz deve ser. Peço desculpa. Aqui. Isto é uma viagem que eles os dois vão fazer. Ela e o chefe vão fazer uma viagem. Ou ele vai convidá-la para fazer uma viagem. Aqui é onde entra o livre-arbítrio se ela quer ir ou não. Este, lá na casa dela, deve ser o filho. Esta é ela. De surpresa. Ela vai ter surpresas com o filho. Incluindo que poderia ter também uma criança. Ser avó, etc. E também poderia ela vir a ter um bebê já dela, ou ainda do filho ser um neto masculino, do sexo masculino. Acontecimentos decisivos na vida dela, que vão mudar a vida dela radicalmente, e também acontecimentos decisivos com a situação referente à família, ao filho, à filha, ao filho com uma namorada, etc. No que está para vir que não depende da vida, do querer dela. Dificuldades para a vida dela, doença que ela não podia mudar, escassez de dinheiro, e ela tem que ter. E os desgostos, digamos assim, que ela teve na vida dela estavam imprevistos também para ela. Mas de um momento ao outro ela pode vir a fazer dinheiro. Ele e ela. Portanto, a gente escreveu aqui no papelinho que o valete seria ele. Esta possibilidade de viajarem juntos, a decisão vai ser se ela quer ir com ele ou não. A possibilidade que ele lhe oferece de mudar a vida dela vai ser a escolha dela. Pode alterar isso. Na casa dela, o filho com surpresas, o filho novamente, a filha, uns dinheiros, há um desgosto imprevisto para ela que não pode alterar, uma viagem que ela vai fazer e as decisões das transações dos negócios que ela vai ter. Agora poderíamos ver que ele vai estar do lado dela. E vou pôr o jogo todo. Neste baralho do método geral, vocês já sabem que têm que retirar as cartas do método que é dos amores. E no caso, as cartas que são retiradas é as cartas menores, não é? Não, desculpa. No caso, desculpai, as cartas que vão retirar do baralho aqui são as cartas, sim, menores, está correto. É a partir do 6, 5, 4, 3 e 2. Agora vamos pôr para a nossa consulente, para a casa da nossa consulente, o que está para vir para a nossa consulente e o imprevisto que não pode ser mudado por ninguém. Aqui pode ser mudado por quem quer que seja, aqui não. Incluindo que venha alguém fazer feitiçaria. Aqui não. Aqui vamos lá? Isto é uma consulta verdadeira, não é? Só estamos a fazer agora sem pormenores de relação, só em termos de resultados e de decisões, etc. Vamos ao primeiro monte. Aqui temos o 8 de espadas e vocês copiam aí.
o homem das leis. E eu. Ele vai adoecer. E ele também é de leis. Lembram-se? Portanto, aqui as notícias que vão chegar a ela é que ele vai adoecer e que ele vai ter um golpe grande na lei. Ele podia ser roubado. Ele podia ser castigado com alguma coisa na lei. Vocês copiem 8 de espada, rei de ouros, que é ele, valete de copas, as de ouros, dama de espadas, que é ela, o 9 de espadas e o 10 de ouros. Eu vou-vos dizer muito honestamente como é que eu vejo sempre estas duas cartas. Olhem, eu já disse em vídeos anteriores, quando eu vejo o 9 de espadas ao lado do 10 de ouros, é o fim e a viagem. Isto ou é um acidente de carro ou é a última viagem. Alguém vai morrer a ela. Ou seja, ela poderá vir a ter uma notícia de alguém que vai morrer. E porquê que é notícia? Porque lembram-se que esta carta aqui, além de representar o trabalho, o As de Ouros, também é a carta dos telefonemas, dos correios eletrónicos, das mensagens de texto, dos papéis, etc. Portanto, vai chegar uma notícia nova a ela, isto é nova notícia para ela, de alguém que vai ter um acidente ou de alguém que vai ter um problema aqui. Incluindo que ela tem que andar com cuidado quando conduz para ela mesma não vir a ter este acidente. Estão a entender? Com respeito ao homem, ele pode adoecer e ela vem também a ter uma nova notícia sobre ele. E ainda ele poderá vir a ter um golpe na lei, ou seja, ele vir a ter um roubo, por exemplo, ou ele vir a ser castigado de alguma forma pela lei, já seja da lei da terra, como seja da lei divina. Vamos supor um justo juiz, um santo que o venha castigar, etc. Aqui está negativa esta mensagem. E isto vai ser muito em breve que se vai dar a conhecer, que se vai saber, etc. Para o trabalho dela, para a vida dela, ela vai se casar, ela vai conseguir o equilíbrio. Ela não está casada, mas ela vem a casar-se. Ela tem uma herança qualquer a receber de um homem que não é confiável. E ele vai estar na vida dela. Ela vai ter transações comerciais com ele. Copiem lá carta por carta. 9 de paus, 9 de copas, valete de espadas, 10 de ouros. Não, 10 de paus, que são as transações comerciais, dinheiros, mas dinheiros com importância. Valete de ouros, 10 de copas. O valete de ouros é ele.
o senhor com quem ela trabalha. O empresário, o chefe, lá o que é que seja que ele faz. Ao lado do 10 de copas temos o 7 de espadas e o 10 de espadas. Ela vai ter uma grande inquietação a vários níveis, que a vão apanhar de surpresa. E até com respeito a ele, andar nervosa, etc. No que está para vir, temos aqui contratos que ela vai assinar, papéis. Mas estes contratos também podem ser, às vezes, coisas que a pessoa combina ou tem um contrato verbal com alguém, faz uma parceria com alguém, concordam com algum plano, etc. Mas ela vai também assinar novos contratos, novos papéis, coisas legais, certo? E vejo ainda que o casamento dela vai ser um casamento legal repentino. Ou seja, de um momento ao outro, há um casamento aqui legal para ela. Ela vai se decidir sobre uma casa. Ela vai ter uma casa. Uma casa que poderá não custar muito dinheiro. Uma casa que custa ela conseguir, mas ela vai conseguir com proteção dele. Ele vai ajudá-la a comprar uma casa. Ele ainda vai estar uns anos na vida dela, ou uns tempos. Ainda demora na vida dela. Apesar de obstáculos, dificuldades, escassez de dinheiro, ele vai estar na frente dela. Ela vai estar do lado dele, portanto. E ele, acredito que ele, nos acontecimentos para ela, já seja no trabalho, já seja do lado dela, se ela mantiver-se do lado dele, ela de certa forma está amparada. Se ela for uma pessoa perspicaz, se ela for uma pessoa que tente levar as coisas com harmonia, com inteligência, ele ainda vai estar na vida dela, sim. E vai ter as ajudas necessárias. No imprevisto, temos a carta da paixão. Portanto, esta paixão que ele vem atrás dela, seja com boas, seja com más, isto estava destinado nos caminhos dela. O 8 é o movimento desta situação inesperada para ela, de um chefe andar atrás dela. Estava assim escrito, ela não podia alterar. Não foi ela que o foi provocar de forma alguma, não foi ela que o foi seduzir. É que faz parte da vida, do destino. Apanhou-a de surpresa a ela. E estas paixões também ainda vêm a trazer surpresas a ela. E ela vai triunfar. E ele? Ele vai estar na vida dela e ela triunfa. Ela vai triunfar com ele. Do lado. Estão a ver aqui? Ela e ele. Ela e ele. Ele ao lado e em cima da cabeça dela. Ela sabe que ao lado dele, de certa forma, ela tem como aprender a fazer dinheiro, como ela movimentar as coisas para bem dela, etc. Ela não foi atrás dele, mas ela tem um destino que ela tem que estar a passar com ele. Este homem estava predestinado a ela.
que eu estou a ver. Tem que ter cuidado para não ter um acidente, não ter um choque, carro, um golpe que poderia levar também para ela, que este é o monte dela, também poderia ter um golpe e ter aqui um problema legal para resolver. E este golpe podia ser numa viagem, num choque, um acidente. Tem que ter cuidado quando anda a conduzir. E ele poderia proteger nesta situação. Então vamos lá. Isto há muitas maneiras de ler, não é? Agora vamos lá tirar este jovem aqui de golpe com mudanças radicais para a vida dela por questões de paixão. Pode ser um filho dela que vai de viagem e que também vem com surpresas para ela. Pode ser um filho. E também ele poderia ter algum problema com uma viagem. Ele tem que também andar com cuidado. Também se podia magoar, lesionar, etc. Ou vir a ficar desgostoso, qualquer motivo. Vemos para ela ajudas, benefícios e um casamento. Há aqui a notícia de benefícios para ela com um casamento. E há aqui o fim de um casamento também. Portanto, ela vai saber de alguém que se vai divorciar e ela vai sentir isso como uma hipótese para ela também, que a venha a beneficiar. O homem, que também é de leis, numa separação. O homem também acaba por se divorciar. Mas este homem eu acredito que pode morrer também. Este homem eu acredito que pode ter um. Alguma coisa vai acontecer a ele. Alguma coisa vai acontecer que ele poderia vir a lesionar-se, a magoar-se, podia cair, podia ter qualquer coisa que não está explícito, mas até podia ser uma queda, podia ser um fracasso qualquer num caminho. O que me está a preocupar neste jogo é que há aqui uma viagem e há aqui uma morte. Novamente, uma viagem, 10 de espadas e o 9 de espadas é uma morte. Mas não sei quem é. Mas deve estar ligado, porque é o jogo dela, não é? Também poderia estar ligado a ele. Isto só são situações que só se podem decifrar quando acontecerem. Quando acontecer uma infelicidade legal num caminho, já seja de carro, a pé, ao fulano, é que se vai. Foi aquilo que a carta queria dizer, que ele ia ter um fracasso qualquer, ou isto, aquilo, aquilo outro. Mas em termos legais, o homem vai se divorciar também, que isto também é um divórcio. Só que dá a casualidade que neste jogo o homem também é de leis, estão a perceber? Mas aqui vocês leem as duas hipóteses. Este homem que é de leis vai ter uma separação que está a caminho. Ele vai mesmo. Separação legal, quer dizer que separação legal é divórcio. Mas também ele, numa deslocação, vai se magoar, vai ter uma infelicidade, vai ter uma coisa qualquer que vai acontecer.
São duas notícias numa só que ela vai ter. Quando acontecer é que se vai saber o que é. Aqui a carta caiu no vermelho. E vocês vão ler no vermelho. Lembrem-se que estão a jogar com baralho encantado. Quando cai uma carta, depois do baralho ter sido posto, como caiu ali no vermelho, e aqui caiu no vermelho, tem que ler no vermelho. Ali, naquele caso específico, aqui, digamos assim, estes dinheiros são dinheiros de paixão que ela poderá vir a ter através dele. Ela, se tiver um caso com ele, ele vai ajudá-la com dinheiros, certo? E aqui nós vemos o vermelho, o 7 no vermelho tem um significado, no amarelo tem outro. No amarelo são acontecimentos, são decisões, acontecimentos mundanos. No vermelho é fortuna. Portanto, realiza-se uma chatice, uma inquietação para ela com respeito à situação financeira dela futura. Porém, o triunfo está aqui. Ele é uma pessoa rica que ainda vem a ser mais rica, que ainda vem a triunfar mais. Estão a perceber? E que ela, ao lado dele, apesar de estarem de costas um para o outro, mas juntos, vem a ter surpresas. E acredito que este homem ainda poderá vir a ser pai novamente. Agora, não sei se dela ou se de outra pessoa. Ou se ambos vêm a ter notícias dos filhos. Poderia ser ambos os casos. Estão a perceber? Pode ser que ambos vão ter notícias de que vão ser avós. Mas ele também vai ter muito mais dinheiro do que o que tem. E eu vejo que uma filha dele, vai disputar dinheiro com ele, do património. Vai querer coisas a nome dela. Isto é outra notícia extra. Aqui é ela. Notem, não é a ex-mulher dele, é uma filha dele, uma jovenzinha dele. É uma filha e um filho que querem que o pai ponha coisas já a nome deles. Ela tem que ter cuidado que há um homem que não presta, que poderia aparecer na casa dela de repente e que ela não pode deixar abrir a porta ou não pode deixar ele permanecer por lá. Não pode. Esta é ela. Com uma notícia que um filho lhe vem a dar, mas não diz qual. Este é ele, com dinheiros e transações comerciais, coisas do passado, coisas atrasadas, dinheiros que ele vai realizar negociações. Agora, no que vem ainda, podem ler assim. A paixão. Ele ainda vai andar atrás dela durante muito tempo.
e vai ter paixão, etc. Ele não vai desistir dela facilmente. Ela vai ter ajudas. Com coisas legais. Coisas legais. Documentação, etc. Que ela vai assinar, contratos que ela vai fazer. Está escrito aqui uma casa. Ele e ela. Ele a pensar numa casa. Ele vai querer levá-la à casa dele. Ele quer trazê-la para a casa dele. Aqui são surpresas. Ela vem no caminho dela a triunfar com ele e até vir a ser rica. Mas é surpresas. Ele, de facto, vai se magoar e vai receber um golpe financeiro muito grande. Vão querer roubá-lo, ele vai sentir-se roubado, vai perder dinheiro. Mas ele vence, ele é um homem muito inteligente e recupera-se. Mas vejo que ele vai adoecer, que ele pode se magoar também numa viagem. E vejo que a vida dele vai ser totalmente diferente. Mas para ele e para ela vejo crianças. Ela até podia engravidar dele se ela tivesse sexo com ele. O homem é... As hormonas dele são fortes. O filho dela vai dar a notícia de alguém que já terminou o casamento. Não sei. Alguém da família. Se o filho dela se for casar, vai querer interromper os estudos, o que não é conveniente. Aqui já está. Tenho que ler estas coisas porque já são mensagens extras e estamos a fazer o geral. Mas isto só para chegar à conclusão dele com ela. Portanto, ela não vai perder o trabalho, ela vai. É para chegar a essa conclusão. Aqui no jogo, ela vai continuar a trabalhar com ele. Alguém vai ter um problema de justiça. Justiça com a lei. Eu diria que há aqui um caso de lei que tem a ver com uma morte que vem a caminho, mas não diz quem é. É preciso ter paciência porque estas coisas vão apanhá-la de surpresa. Se houver um acidente, se houver alguma viagem, alguma coisa que possa acontecer, tem que se andar com cuidado, com proteções, com atenção. E ele, no que vem, a dar-lhe inquietação no bom sentido. Ele quer, é para ele.
Vamos só resumir em 3 e acabamos. Portanto, ela não tenha medo que ela não vai ficar sem emprego. Vão acontecer muitas coisas, mas como a preocupação maior dela era perder o trabalho, não vai. Ele estava no destino, ele estará. Isto só vem ajudar a concluir a preocupação. E ele vai continuar e ele vai ter cama com ela. Vamos reduzir em 3. E vai ajudá-la economicamente, mesmo que demore, que seja. Ela tem que ser firme nas coisas dela, nos objetivos dela. Aqui temos o senhor com surpresas para a nossa consulente e triunfo. Ela vai triunfar. Ela vai triunfar. Ela só tem que ser firme naquilo que ela quer. Ela tem que ter caráter, ela tem que ter personalidade. E triunfa. Mesmo com ele. Ele tem que a ajudar com dinheiros. Porque ele tem muito dinheiro. Olhem, isto é tanto dinheiro. Veja bem. Quando sair o 10 de paus ao lado do 7 de ouros no jogo em vermelho, isto é fortuna muito grande. Muito grande mesmo. Há aqui uma situação, novamente, que ela vai ter conhecimento de uma morte. De uma morte. Podia ser alguém que ela conhece do trabalho dela, etc. E novamente temos aqui papéis com a lei. Se ela tiver algum caso com este fulano, também deve sempre pensar em estar bem assessorada, assegurada, com seguros, etc. Na casa dela, ela tem que ter cuidado de não deixar entrar lá pessoas que não sejam decentes, confiáveis. Ela preocupada aqui com situações, disputas nos negócios dela, lá no trabalho dela, para que ela consiga fazer os seus negócios sem que atrapalhem os caminhos dela, sem que lhe ponham obstáculos, etc. Uma filha dela poderia também ter uma doença, um golpe, magoar-se, um desgosto. Mas em termos de trabalho, eu vejo que ela vai trabalhar, ela vai ter casa, ela vai ter carro, ela vai ter coisas a recuperar. Mas tem que tentar evitar aborrecimentos, chatices, disputas que são necessárias para lutar pelos direitos dela, para que a vida dela não seja uma vida, digamos que, demasiado fracassada. Ela tem que ser mais agressiva. No que está para vir o casamento, que vai mudar a vida dela, trazendo uma mudança radical. Ela vem se casar e ela vai ter uma vida totalmente diferente da que tem hoje, porém esta vida com este casamento vai dar-lhe melhoria de vida, coisas totalmente diferentes na vida dela.
O filho dela vai se casar e o filho dele também. Ela estará sob ajuda e benefícios dele. Ele vem a trazer benefícios para ela. Ele acaba ajudando-a. Ela junto a ele. E crianças novamente. Ambos poderiam ainda ser pais e avós. Agora vai depender que isto pode ser alterado, eles quererem ou não. Vamos ver agora de outra maneira. Este homem terá no que vem ainda benefícios para ela de surpresa. Ele com benefícios, bonzinho para ela de surpresa. Podia com ele construir família, bebés ainda. Poderiam vir a ser avós por parte dos filhos. De 7 em 7, leem agora e terminam. Este senhor, para a nossa consulente, o chefe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com fortuna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A caminho, para ela, um carro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A filha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O chefe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com triunfo. Para quem? O triunfo para ela, está do lado dela. O jogo é dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma má notícia que poderia vir deste homem de leis, ou poderia ser uma má notícia ser servida pela corte, alguém morrer e virem trazer uma notícia, ou alguma coisa acontecer, qualquer coisa que poderia vir até a acontecer, um assunto legal dentro do trabalho dela, acontecer lá alguma coisa dentro, uma bulha, um problema, podia alguém também lá morrer dentro do trabalho, porque esta carta do trabalho também é preciso aqui deixar-se levar pela intuição. Eu não estou preocupada com isso porque eu só queria saber em termos de relacionamento, certo? Portanto, esta má notícia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que vai trazer chatices e pode ser uma briga por dinheiros, por negócios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma viagem que ela vai fazer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dinheiros que ele lhe vai dar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai assinar contratos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela vai se apaixonar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O filho dela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem trazer surpresas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Surpresas em termos profissionais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com alguns obstáculos que enfrentar, mas que consegue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um casamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um homem lá que não é muito na casa dela e no trabalho dela, que deve evitar problemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O filho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ela. Pronto, aqui tínhamos uma mensagem final para esta pessoa. Não tenha medo que não vai perder o trabalho. Se quiser entrar nessa de sedução, entre, seja esperta, seja inteligente. Já fica a saber os detalhes que o homem é muito problemático. Mas eu acho que mais claro não se pode ser numa consulta profunda sobre a vida de uma pessoa. Quer dizer, que mais pode-se fazer, não é? Agora perguntam-me assim, então isso demora muito a acontecer ou é rápido? Bem, nós vimos aqui casos que já estão a decorrer. A pessoa confirma se sim, se não. No que vem, é muito subjetivo. Eu sempre digo às pessoas que o imprevisto é imprevisto, tanto pode ser daqui a um minuto como no último minuto da vida.
No que vem, eu tenho casos de pessoas que acontecem numa semana, outras em 3 anos, outras num mês, outras de 15 dias. Já tive aqui clientes mesmo a falarem umas com as outras. Ela disse isto e pumba, aconteceu logo e não sei o quê. Outras demora mais. O tempo somos nós que criamos. O mundo espiritual não tem pressa. Temos que fazer as coisas de acordo aos nossos comportamentos, porque ao fim e ao cabo as decisões são nossas, a vida é nossa, a responsabilidade é nossa. Muitas vezes as pessoas, eu vou fazer um trabalho para ir mudar isso. Pode fazer um trabalho para mudar, mas quem vai fazer o trabalho não é Deus, não lhe pode dar nada. Pode-lhe servir, pode-lhe fazer uma prestação de serviços, pode ser a ponte entre a terra, os seus interesses e o sagrado, mas lá em cima é que se vai decidir, ou lá embaixo. Tem merecimento. E você, quando faz um trabalho ou quando quer uma coisa, está a querer porque quer mesmo e vai ser firme até ao fim no seu querer, ou vai querer agora e amanhã se calhar já não quer? Ou vai fazer uma coisa e depois de fazer, olha, faça uma oferta a esta entidade que ela está a pedir, porque os jogos sempre vêm pedir se for ligado ao axé. Seja jogos de búzios, seja o que for, o jogo sempre vai mostrar a necessidade de alguma coisa. Mas não é o sacerdote, não é o bruxo, não é a cartomante, não é a médium, não é a feiticeira que vai dar nada. A pessoa merece. E depois é assim, também não se pode querer fazer coisas se não tiver no destino. Se tiver escrito que não vai conseguir, não vai conseguir. Agora, no que se pode alterar, a pessoa depois tem que vibrar naquela sintonia. Tem que se manter firme. Tem que andar no merecimento, tem que andar em sintonia. Não é querer agora, depois já não quero. Quero agora, mas também não quero. Para já não, para depois. Entendem o que eu quero dizer? As pessoas têm que elevar as suas vibrações e têm que vibrar e têm que andar em sintonia. E serem honestas, porque nem sempre conseguem as coisas porque elas sabem que não mereciam, ou porque elas não trabalharam para isso, ou porque elas não vibraram nessa sintonia, ou porque não pensem que isto é uma troca e que os espíritos são criados ou são escravos de dar o que elas querem. Não é assim que funciona. É bom harmonizar, é bom consciencializar, é bom andar no bem, não desejar o mal, mesmo que, quando não é a favor da pessoa, quando é uma dor, um dói-dói. Eu costumo sempre fazer a mencionar que, sim, como o vovô diz, não é? Quem não aprende com amor aprende pela dor e etc. E as pessoas também às vezes só dão valor depois que perdem. Outras vezes as pessoas são avisadas para fazer isto, para fazer aquilo. Mas não querem ganhar, não querem gastar dinheiro, só querem ganhar, não querem fazer as coisas como lhes são ditas. Então, olha, fica a escolha de cada um. Mas a boa notícia aqui é que o sagrado está sempre para nos ajudar, desde que a gente tenha boas intenções e que a gente escolha o caminho do bom, porque andar no caminho do mal não traz nada de bom. E se traz um bom assim, um tchim, um pouquinho de bom, logo a seguir vem uma grande tempestade atrás para desarranjar e não se faz pactos e não se faz nada com o mal. Fiquem todos muito bem, muito boas práticas. Alguma dúvida podem me escrever no privado ou nos próprios vídeos. Eu tentarei responder à brevidade possível. Muitas bênçãos para todos, muito axé para quem é do axé, Okchá para quem é da linha cigana do Oriente. Adoro os ciganos do bem, esses grandes sábios com as questões magísticas, paranormais, etc. E amo, evidentemente, tudo o que é espiritual, tudo o que é do bem. Fiquem todos muito bem. Boas práticas. O meu número +1 786 259 3936. Quem quiser uma consulta.
podem me escrever, não telefonar, é melhor mandar uma mensagem. Muitas felicidades para todos e boas práticas. Muita luz, muita luz, muita luz.